pessoas que poderiam estar aderindo ao Instituto Stockton na década de 80, e não é essa que o Instituto hoje traz. Então, é por isso que eu estou sempre mencionando isso. A catequização, o processo de colonização de Biúma, ela será uma missão do Orobó, com a vinda do Padre de Anchieta, né? Aqui teria sido construído, no Vale do Orobó, uma capela, né? Uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Alguns documentos históricos mencionam a existência dessa capela, dizendo assim, no Orobó, e nós estamos agora com alguns indícios que, na verdade, não teria sido lá no Vale do Orobó propriamente, mas aqui em Piúma. Nós encontramos, por enquanto a gente não pode revelar ainda o local, porque nós precisamos pleitear a vinda de um arqueólogo para fazer a averiguação do espaço, mas nós encontramos um lugar que tem elementos que possam indicar a existência dessa capela, como, por exemplo, foi encontrado numa camada de aproximadamente 40 centímetros, né, tem terra a partir de 40 centímetros, nós conseguimos encontrar vários indícios dessa capela e de ocupação indígena. É em cima do morro, muito característico das capelas que a Igreja Católica costumava fazer. Foi encontrado crucifixos do século XVI, foi encontrado pedaços de pratos do século XVI e do século XV, do século XVII e do século XVI, e vários utensílios também indígenas. Então, pela data, nós estamos aqui numa data aqui, só corrigindo aqui foi erro de digitação, aqui é 500, está 1596. Ok? Nessa data aqui, aproximadamente, então nós temos um local que não é no Vale do Orobó, como se mencionava, e aí levanta-se a possibilidade de que quando o Padre Anchieta falava Orobó, ele não estava mencionando apenas o vale, mas toda essa região aqui, né, essa bacia que compõe a bacia do Orobó. Olha o tamanho da população de índio nessa data, 5 mil índios, que era distribuído, como eu falei, na sede de Anchieta, outras tribos interioranas e a tribo do Orobó. Possivelmente a tribo do Orobó era a maior que se tinha na região. E a aldeia do Orobó era para onde eram enviados os índios remissos a serem castigados, sujeitos a penitências, né, permitida pelos jesuítas, determinado pelos jesuítas. Então vocês vão ver que a catequização não foi aquela coisa amorosa com os índios, embora grande parte dos índios que viviam em Anchieta, próximo à igreja que foi levantada pelo padre de Anchieta, muitos iam por livre escolha. Por quê? Porque existia, por parte do Império, algumas garantias para esses índios. Então, se você habitava uma tribo não ligada a uma missão jesuítica, você estava sujeito a morrer, a ter a terra tomada, a ter tudo tomado. E quando os índios iam para as aldeias catequizadas, o próprio governo garantia o direito de uso à terra e o direito à vida. Então você tinha uma certa segurança. Então, frente a uma situação muito ruim, muitos índios optavam por uma situação mais ou menos, que é viver sob o jugo dos jesuítas. Aí esses dois textos, essas duas citações do século XIX, nós vamos ver que há uma dicotomia, uma contrariedade na própria fala de alguém que narrou as condições da época. Ali se aglomerou, como na aldeia de Orobó, o maior número de indígenas da capitania, que pela fama que gozava, o venerável padre de Anchieta vinha fixar perto dela sua residência, movido pela bondade e doçura daquele varão. Então essa é uma visão que você tem do padre de Anchieta, e aí nós temos uma outra visão da mesma pessoa no mesmo documento. A aldeia do Orobó era para onde eram enviados os índios remissos a serem castigados e sujeitos a penitência determinada pelos jesuítas, que era padre de Anchieta. Então existe esses... e eu não estou colocando aqui ideias diferentes, de pessoas diferentes. São
O mesmo documento traz duas informações diferentes. Isso nos ajuda a pensar muito, né? As relações entre os índios e os jesuítas daqui. Então, como eu falei, muitos índios vinham para Pium, para baixo da administração dos jesuítas, né? Ainda que nas aldeias jesuítas os índios tivessem que se subordinar a muitas ordens e regras estranhas da sua tradição, esse espaço garantia o direito do uso coletivo da terra e a vida comunitária com os demais índios. Talvez, por esse motivo, muitos índios optaram em habitar nas redondezas da vila de Reivitiba, né? E aí, nós temos em 1744 uma revolta muito grande. É uma revolta que ficou registrada em vários documentos da época e documentos que chegaram a Portugal. Então, nós temos posse de documentos que foram escritos em Portugal sobre isso e documentos que foram escritos aqui na Capitania do Espírito Santo. Como que se deu essa revolta? Rapidamente, só a nível de curiosidade, para vocês entenderem, havia uma cerimônia religiosa e no meio dessa cerimônia um noviço, né, jesuítico, ele repreendeu o índio. Chamou atenção, o documento não menciona o motivo, mas chamou a atenção desse índio. Esse índio não gostou e ele o noviço foi e agrediu fisicamente o índio. E ao ser agredido fisicamente, houve então uma briga e um índio foi morto. O pai do índio que foi morto se retirou, voltou para o Vale do Orobó e aqui juntou um grupo de índios bastante grande e invadiu a igreja de Anchieta, a igreja que está lá até hoje. Né? Invadiu e expulsou os jesuítas. Os jesuítas tiveram que fugir para Campos de Goitacazes, ficaram por lá por vários dias. A igreja ela foi completamente saqueada, né? Todos os utensílios, tudo que se tinha foram saqueados, foram trazidos para o Vale do Orobó. Isso o documento menciona. E os achados nas pesquisas arqueológicas foram encontrados em uma dos 4 sítios arqueológicos justamente esses utensílios portugueses misturados com utensílios indígenas, utensílios do século XVI, inclusive. Então, quer dizer, fontes arqueológicas e documentais atestam a existência dessa revolta. E aí a coroa teve que mandar interventor para cá, para tentar convencer os índios. Aí fizeram um acordo, que os jesuítas podiam voltar, mas não aqueles. Aí tiveram que trazer outros jesuítas de Vitória para tomar conta da região aqui. E isso gerou um problema muito sério na coroa, porque algumas autoridades da época achavam que os índios tinham que ser devidamente castigados para que isso não acontecesse mais, e outros achavam que era justamente na conversa que se resolviam. Então existe um número significativo de documentos que narram esse fato, inclusive essa divergência entre as autoridades da época. Na verdade, não foi só isso aqui é uma revolta que foi maior, mas nós temos outros documentos que mostram a discussão de índio com português. Inclusive tem um índio chamado Índio Manuel. Ele no século XVII ele se reúne com várias pessoas e proíbe qualquer português chegar no Vale do Orobó. Então ele decreta que nenhum português poderia entrar no Vale do Orobó sem a permissão dele. E aí o responsável pela região sul da Capitania do Espírito Santo envia um documento solicitando um exército para tentar lutar, o documento usa essa expressão, para combater o exército do Índio Manuel. Bem interessante. E por conta disso o jornal da época menciona que é melhor ver o diabo no caminho do que encontrar o índio do Vale do Orobó. Então, por conta dessa fama que se ganhou nessa época. E aí depois, com a saída dos jesuítas do Brasil, né, com Marquês de Pombal, nós vamos ver que os índios que viviam aqui, aproximadamente 7.000 índios, eles foram severamente dizimados. Porque houve um programa do governo da época de tentativa de tornar o índio brasileiro. Então o índio tinha que se adequar à cultura brasileira nessa época. Os nomes indígenas foram paulatinamente substituídos pelos nomes portugueses, inclusive o Manuel é um exemplo, o Manuel Índio.
e também dos lugares. Por exemplo, Anchieta, que nós conhecemos hoje, o primeiro nome de Anchieta foi Iriritiba. Iriritiba ou Reritiba. Iriritiba significa lugar de muitas ostras e Reritiba Reritiba é lugar de muitas ostras. E com essa vinda dessa determinação do Marquês de Pombal, Reritiba, que antes era Iriritiba, mudou para Reritiba. Reritiba deixou de ter esse nome que é indígena, passou a ter Benevente, que significa bons ventos, que ficou até o século XX. No século XX mudaram em homenagem ao fato de Anchieta para Anchieta, que ali está. E aí nós vamos chegar no século XIX, deu um salto grande, mas para a gente poder ter tempo. No século XIX nós vamos ter isso em Piuma, final do século XIX. Quando isso? Mais ou menos, essa foto é de 1869. 1869. Esse povoado aqui, ele tem origem em mais ou menos 1856. Uma empresa chamada Rodokanashi, ou Rodokanaki, ela constrói tudo isso. Tudo isso que aqui era um trapiche. O que é um trapiche? É um porto onde se escoa a produção interiorana. Então a produção que vinha do interior, vinha para cá, ela vinha pelo rio, em balsas, né, chegava aqui, era transportado em pequenos navios a vapor. Então isso aqui chamava-se trapiche. Nesse trapiche tinha uma serraria e tinha uma caieira, acho que caieira é o nome, uma fábrica de cal, acho que é caieira mesmo. Agora se não for isso, me desculpem, mas é uma produção de cal. Então essa empresa, ela montou tudo isso daqui. E mais ou menos em 1893, um inglês veio e comprou isso tudo. Thomas Newton Jr., um engenheiro famoso na época, inclusive a ponte de ferro de Campos de Goytacazes, por exemplo, foi pensado, foi projetado e executado por ele. Ele era dono de uma firma. Ele tinha muitas concessões no Brasil de exploração de terra, de ouro, de metais preciosos, de areia monazítica. Ele tinha o direito exclusivo de explorar o rio de Piuma, por exemplo. Ele tinha direito de exploração na Amazônia, nessa época. Então era um homem muito articulado com o Império. E isso é importante, com a monarquia. Muito articulado com a monarquia. Então isso é importante entender para compreender a decadência de Piuma. Então era um grande empresário que resolveu comprar isso daqui e solicitou ao governo português, ao governo brasileiro, o Império, a monarquia brasileira, para que aqui fosse criada uma colônia de ingleses. Foi concedido o direito de povoar aqui por colonos ingleses. Ele começou a fazer um trabalho de trazer visitantes. Muitos ingleses vieram visitar Piuma para conhecer, para ver se valia a pena. Algumas famílias ficaram, outras não. Para poder segurar para tentar cativar, além de toda essa infraestrutura aqui, ele colocou luz a gás na área urbana. Nessa área aqui se tinha luz. E quando eu menciono isso, porque o segundo lugar no Espírito Santo tinha luz. Então era algo extraordinário. E quando os navios passavam por Piuma, porque havia um tráfego muito grande de navios entre Vitória e Rio de Janeiro, né, navios principalmente de transporte de pessoas, de passageiros, Piuma então ficou conhecido por conta da iluminação da noite como a Londres brasileira. Então, para vocês terem uma ideia. E ele tentou, além dessa colonização, lá no interior de Conha, pegou uma área e deu o nome de Massachusetts, para tentar também colonizar lá pelos ingleses. O que vai acontecer? Essa tentativa, ela vai ser muito difícil, porque nesse mesmo período, nós temos o porto, o trapiche de Itapemirim, que é um concorrente direto.
Então, o trapiche de Itapemirim é um concorrente direto, é um trapiche que começa a se desenvolver muito mais. Não sei se vocês chegaram a ver o Palácio das Águas, que está lá, né? É ali que fica. Infelizmente, o trapiche caiu ano passado, no final do ano passado, existia ainda uma parede dela, por conta do descaso público, que a parede veio abaixo. Não sei se eles estão restaurando, ou vão tentar restaurar, mas a questão é que houve uma crise, uma disputa muito grande com o Itapemirim. E uma outra coisa que vai acontecer nesse local é que, com o fim da monarquia, esse cara que entrou desenvolver nenhuma, ele entra em falência. Porque todos os bens dele eram dado como garantia dessas concessões que ele tinha com o governo. Então, quando a monarquia entra, tira todas as concessões e ele então tem que pagar isso. Então, todas as terras, tudo que ele tinha, foi hipotecado por um banco do governo. E aí, 2 fazendeiros de Conha vão comprar essa região. Isso aqui era a casa dele. A casa dele lá em Conha, no interior de Conha. Vocês veem que, para a época, o homem é extremamente poderoso. Se vocês notarem a quantidade de gente que tem na casa, provavelmente isso daqui eram empregados. Provavelmente. A gente tem uma foto um pouquinho mais recente, e aí a Thomas Duto vai vender aquela área, né, vai vender. Vocês vão ver que aqui também tem um outro trapiche, que eram 2 trapiches, que tem um barquinho, tá vendo? Uma lancha. Aqui tem um outro trapiche. Aqui tem o meio de transporte do material que vinha do interior, que era que a pessoa chamava de batelão. Isso aqui não era um batelão, né? O batelão era tipo caíques feita com uma madeira só, de tradição indígena. Essa região toda vai ser vendida para essa família, para esses dois coronéis, certo? E aqui vai ser estabelecida uma empresa chamada, eu tenho a foto dela aqui, deixa eu passar aqui de volta, que é Duarte Beis. Isso aqui é uma casa, que é essa aqui, né? É a frente dela. Então, voltando aqui, só para vocês observarem aqui, olha essa piuma. Vocês vão observar que isso aqui era mata, e mata com árvores altas. Porque durante muito tempo, até mais ou menos 5 anos atrás, acreditava-se que piuma era uma área ocupada apenas por restinga. E, na verdade, as fotos evidenciam que existia mata mesmo. E aí, se a gente for ver com documentos históricos, vai dizer que a região foi extremamente explorada de madeira. Então, isso no século XIX. Quando chega o século XX, realmente já não tem árvore nenhuma. No século XX, nós não temos árvore nenhuma. Então, como a região é arenosa, a reposição da vegetação torna-se muito mais difícil e, consequentemente, a tendência é desenvolver vegetação de restinga, por conta da salinidade também, do solo. E aqui, voltando aqui rapidinho, isso aqui, só nível de curiosidade, isso aqui são colunas. Essa daqui existe ainda. Ela está só metade dela, mas ela existe ainda. Isso aqui são colunas de uma tentativa de construção de uma ponte. Nós analisamos documentos enviados para o governo da época. Essa ponte aqui, ela ficou, os políticos da época, da região, ficaram durante 40 anos solicitando para que a ponte fosse concluída. E ela não foi concluída. Essa ponte nunca foi concluída. Pelo menos nenhum documento mostra a existência dessa ponte. O que nós vemos é que no século XVII, um naturalista, ele passa por aqui, e ele vai dizer assim, que achou muito estranho o fato de que a ponte aqui em Piúma a tentativa de uma ponte era numa área mais larga de Piúma. Então, provavelmente, ele já está mencionando isso daqui. E ele diz assim, porém a ponte foi iniciada e não concluída, sendo necessário passar ainda a nado ou então de barco. Então, no século XIX. E no século XVIII, a gente vai ter políticos pedindo para que a ponte seja concluída. No século XIX também volta esse assunto.
E as pilastras acabaram e não foram construídas. Voltando aqui rapidinho, isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa região aqui, é do outro lado de lá do rio. Né? Acredita-se que do outro lado do rio existia uma área de depósito de material, que era usado de forma clandestina, né? Ou para esconder escravos, ou para esconder material para não pagar a alfândega. Isso provavelmente acontecia, porque em Anchieta, que era a sede, que era onde se desembarcavam os escravos, com a proibição, lá sendo sede, houve uma vigilância maior. Então, supostamente, acredita-se que Piúma virou um lugar de desembarque de escravos. De desembarque de imigrante, Piúma nós tivemos um desembarque muito grande. Então, aquele primeiro livro que nós lançamos, nós mostramos a quantidade de pessoas que desceram em Piúma. Grande parte da população que ocupou Iconha, ocupou Rio Novo do Sul, todas elas desceram pelo porto de Piúma. Então, o porto de Piúma foi muito importante. No final do século XIX, Piúma era, digamos assim, tinha tudo para ser uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. E aí, por conta dessa falência do Thomas Dutton, por conta de vários fatores, com a concorrência, e depois no século XX, com as rodovias, tudo isso fez com que Piúma ficasse isolado durante muito tempo. Quando eu falo muito tempo, do início do século XX até metade do século XX, ou seja, até 60 anos atrás, Piúma era um vilarejo de pescadores. Né? Até 1935, 36 mais ou menos, a população vivia do que se produzia aqui. A pesca era para subsistência, a agricultura era para subsistência, não havia praticamente nenhuma ligação com o restante da região. Só com a construção da primeira ponte na década de 30, que nós vamos ter uma ligação maior com Piúma, com os outros municípios. Vocês vão ver que aqui, essa foto do início do século XX, está vendo esse morro aqui perto da ponte? A situação de madeira aqui, ó. Essa área nunca mais conseguiu se recuperar, está lá até hoje, né, por conta do tipo de solo. Vocês vão ver isso aqui é o pé de tamarim. Isso aqui eu acho que é a arquidiocese da Igreja Católica, não sei o nome. Do lado da Igreja Católica tem uma casa grande utilizada pela Igreja Católica, cá. A igreja não dá para aparecer porque ela está aqui, ó. Essa foto é mais recente, a pilastra está aqui. A boca da barra, vocês vão ver que isso aqui era aberto. O rio de Piúma foi, ao longo de mais de 100 anos, sempre houveram intervenções. Iniciou-se no século XVIII, as primeiras intervenções. Na década de 80, as intervenções foram ainda maiores. Né? Um rio que era todo sinuoso, ele acabou se tornando um rio praticamente reto no Vale do Orobó, o que fez com que houvesse um processo de assoreamento. E na década de 70, um dos prefeitos de Piúma fez um istmo artificial ligando a ilha dos Cabritos, a ilha do Gambá, com a ilha de Piúma. Quando a gente fala ilha de Piúma, só uma curiosidade que é legal, todo mundo fala assim, ilha de Piúma, mas Piúma nem sempre foi ilha. Originalmente Piúma não era uma ilha. Onde vocês estão vendo aquela abertura de Taputanga, aquilo ali aconteceu na década de 40, mais ou menos em 1945 a 1948, houve uma enchente muito grande e uma tromba d'água enorme. Segundo moradores antigos, só para vocês terem ideia, aqui no meio da ilha de Piúma, onde a área ocupada, se você cavasse menos de meio palmo, você encontrava a água da chuva. Porque alagou completamente Piúma e ficou isso durante uma semana. Essa água não conseguiu escoar. E aí, devido à intensa chuva, a força do rio, por conta da tromba d'água, abriu o canal. Então esse canal ele ficou aberto durante muito tempo. Ele foi fechado na década de 70 pela primeira vez, e depois se abriu, depois se fechou, e agora recentemente abriu com a construção do vertedouro. Agora, por que abriu? Por conta da característica do Vale do Orobó, que é alagado. Então, você
o fato de abrir para resolver o problema dos criadores de gado do Vale do Orobó, mas originalmente aquela área era alagada porque lá era fechado. Então a única saída do rio era justamente aqui e ali. É claro que com o fechamento aqui você diminui a vazão de rio, né, a vazão de água, e o número de alagamentos vai se ampliar, obviamente. Então isso aqui que vocês conhecem hoje foi uma obra humana. Isso daqui é os dois fazendeiros de Conhece, né, Duarte e Delis. Essa empresa ela existiu em Piúma até mais ou menos na década de 50. Né? Depois a família começou a ir embora para o Rio de Janeiro. Os pais depois, os donos, os patriarcas faleceram. Um faleceu mais ou menos em 1917, o outro em 1935. Então o comércio ele houve uma decadência. E nós encontramos vários documentos, por exemplo, eles vendendo parte dessa propriedade, porque isso aqui era uma filial. Existiam vários galpões desse, em Conha, em outros lugares, para vender um produto. E grande parte da população de Piúma, que vivia, que era muito pequena, trabalhava aqui, ou vendia o produto aqui. Essa é a primeira ponte de Piúma. Né? Essa ponte ela é exatamente onde é a ponte hoje, aquela ponte velha, tem a ponte mais nova, tem a ponte velha, ela é exatamente ali. Essa já é a segunda ponte de Piúma, essa é uma foto da década de 70. Nós vamos ver já um processo de ocupação significativo, né? As ilhas no fundo, o rio de Piúma. Isso aqui foi uma polêmica muito grande na década de 70, porque o prefeito, por conta própria, ele criou isso aqui, que era uma alfândega municipal. Não existia lei nenhuma, ele precisava de dinheiro para administrar a cidade. Ele simplesmente criou isso aqui e dizia o seguinte: para passar para vender alguma coisa em Piúma, tem que pagar. E deu uma briga muito grande, porque muitos produtores de Piúma, aliás, quase todos os produtores de Piúma, moravam fora da ilha de Piúma. Porque isso aqui foi povoado basicamente por pescadores. Então a população que vivia da agricultura morava fora da ilha de Piúma. Quando ele fez na intenção de cobrar de quem vinha de outro município. E acabou cobrando de todo mundo. Isso deu uma briga e isso acabou não perdurando muito tempo. Isso foi desmanchado, a cobrança foi suspensa. E aqui, olha só, aqui é essa área central de Piúma. A área antiga. Vocês vão ver que o processo de povoamento vai se dar aqui, por conta de que a economia inicialmente girou aqui nessa região do Trapiche, né? Então o processo de ocupação vai se dar aqui. E aqui vocês vão ver a área de Taputanga, Jardim Mairi. Essa foto já é na década de 60. Veja bem, essa foto é mais antiga. Essa foto é mais antiga, década de 70. Está vendo o processo de povoamento? Década de 60, 10 anos antes daquela foto, aquela área não tinha nada. Isso aqui, essa região aqui, se forem ver hoje, é a área mais bem planejada de Piúma. Porque houve uma tentativa de construção de um projeto, na verdade houve uma tentativa de colocar em prática um projeto da época, que era o projeto de construção de balneários. Então, por exemplo, Iriri foi um balneário construído, planejado, tirava-se foto, vendia para o pessoal de Cachoeira de Conha, os terrenos. Então, por isso que nós vamos ter muita gente de Conha, de Cachoeira de Itapemirim, os primeiros donos daqui, e aí depois os mineiros vão comprar essa região. Eles compraram toda essa região aqui e faziam propaganda em jornais no interior de Minas e Cachoeira de Itapemirim para vender essa área. Por isso que a área de mineiro. Inclusive vai ter a Jardim Mairi, por conta do nome do dono. O dono tinha, os dois donos tinham duas esposas. Então Mairi é inicial das duas esposas dos donos. E a gente vai ver, por exemplo, tem bairro em Piúma, Piuminas. Quer dizer, Piúma dos mineiros. Porque houve
Então quem é de fora ocupou essa região. Quem é piumense ocupou aqui. Então dificilmente vocês vão ver famílias tradicionais que moram hoje aqui. Com algumas exceções de pessoas que venderam aqui e foram para lá. Mas de uma forma assim, mais geral, é uma separação muito clara entre os imigrantes e a população nativa. E aí nós temos aqui, só de curiosidade, vocês compararem, década de 60, final da década de 70, isso, eu acho que 79 essa foto é da década de 60 e essa foto do ano passado. É tudo no mesmo lugar. Vocês vão ver que houve, em 50 anos, nós tivemos um processo de ocupação bastante significativo. E aí o pessoal fala assim, Piuma há muito tempo é a mesma coisa. A gente olhando para a história não é muito bem assim. Nós tivemos um desenvolvimento na década de 90 muito rápido. E aí, parte do que eu trouxe aqui, não dá para falar muito da história por conta do tempo, mas estão nesses dois livros. Esse daqui nós vamos ter a oportunidade de doar para vocês. Esse daqui ele tem um custo, a gente está vendendo ele a R$15, que é quase o preço que ele nos custou, para poder a gente levantar recursos para lançar um outro livro. Uma forma que a gente tem um recurso, a gente faz um livro, vende aquele e compra para pagar outro livro. Então quem desejar obter esse livro, eu trouxe alguns, custa R$15. Esse daqui vai ser dado, distribuído gratuitamente, junto com outro de poesia. É isso. Eu queria que você dissesse assim, para as pessoas, As pessoas antigas, a fim de nós tentarmos preservar essa cultura, o patrimônio imaterial. Inclusive na festa de Piuma, nós vamos lançar, talvez aqui, não sei se vocês conhecem, as gírias de Piuma. Conhece a música Gíria de Piuma? Levanta a mão que conhece, só para eu ter uma ideia. As gírias de Piuma. Quem não conhece, vai no YouTube, pesquisa, vocês vão rir muito. Quem é piumense entende a música toda. Quem não é piumense vai falar assim, que desgrama é essa? Porque é uma música feita só com gíria e locais. Então é uma música assim, a melodia é muito gostosa de se ouvir. Ela foi produzida por Berola, um dos cantores aqui, compositores aqui do município. E a partir de entrevista e observação da realidade local, ele produziu essa música. E na festa de Piuma, no Instituto Histórico fez uma parceria com a Secretaria de Cultura, que está patrocinando financeiramente, uma parceria com o Berola, e nós vamos lançar o clipe da música. A gente vai tentar transformar essa música também em algo visual. É um trabalho difícil, mas a gente está tentando. Já temos um mês de gravações, a gente está gravando em vários lugares, final de semana, no domingo. Estamos convidando pessoas antigas que estão na música para fazer parte da música e tal. E nós vamos lançar esse patrimônio imaterial de Piuma. Agora, com relação ao patrimônio material, além de documentos históricos que a gente está tentando resgatar e tudo, falando em patrimônio, que quando a gente fala em material, a gente pensa em patrimônio arquitetônico. E falando em patrimônio arquitetônico, nós temos um problema muito sério em Piuma. Primeiro, o motivo principal é a mentalidade. Não se sabe claramente o que é história e nem o que é patrimônio histórico. Então, por exemplo, nós tínhamos até 5 anos atrás uma casa chamada Lar da Alice, que era uma casa construída na década de 40, na década de 50, perdão. Era uma das casas mais antigas e com toda a arquitetura da época. Então quem construiu essa casa na época, fez com toda a arquitetura da época. Então essa casa houve, por parte dos donos, não houve uma preocupação do poder público em desapropriar, comprar, ou criar-se lei para pelo menos preservar a fachada, que é o que se costuma fazer, para não prejudicar os donos também do imóvel. E essa casa ela foi toda destruída e agora, no ano passado, o restante da fachada já foi completamente destruído. Nós tínhamos, e aí é um caso assim mais triste ainda, nós tínhamos a Casa Grande,
ou Casa Velha, que era uma casa que fica aqui na área mais antiga de Piúma, uma casa ainda construída com óleo de baleia. Então, uma casa da época da foto desse trapiche, do final do século XIX. E essa casa é da família de um legislador de Piúma, isso que é o mais triste. E ela foi o ano passado, ela veio sofrendo alterações, mas existia toda uma fachada de esquina, então 2 paredes grandes, ainda preservadas. E o ano passado, no final do ano passado, o legislador, ele tendo em posse leis que foram solicitadas pelo Instituto, nós fizemos um projeto de lei, mandamos para que transformasse em patrimônio histórico, mas não foi aprovado, não foi dado valor, pelo contrário, virou um depósito de bebida. Então foi todo destruído para se construir um depósito de bebida. Então, se quem quiser conhecer um pouco da arquitetura histórica de Piúma, só vai encontrar um depósito de bebida no lugar. E aí eu falo que é muito sério pelo seguinte: Piúma tem 51 anos de história de emancipação. Então, de história política, nós somos muito novos. Então, tudo que se foi construído em Piúma antes da década de 50 se perdeu. Nós não temos nada mais. O trapiche foi desmanchado, foi ocupado no local. Nós temos só uma coluna que é do século XVII, que está lá no Rio, que não tem preocupação nenhuma também de preservar. Nós temos uma árvore centenária, mais do que centenária, que é o tamarindo, que também não há preocupação nenhuma de se preservar. Cercar o lugar, botar cimento, quer dizer, parece que é proposital para matar, não sei o que acontece, mas é uma árvore que está sujeita a morrer, já morreu parte dela, já cortaram muitos galhos dela, as casas já tomaram, ela não tem nem no meio, ainda tem 1 metro mais ou menos de distância da área que mantiveram ela, não existe nenhuma lei municipal que proíba o corte dela. Então, um carro centenário que nós temos em Piúma, e nós temos em Piúma a prefeitura antiga, a prefeitura velha de Piúma, que foi construída na década de 70. E aí, em conversa com o poder público, representante do poder público local, eu sugeri que ali fosse construído um museu de Piúma, já que é o patrimônio arquitetônico mais antigo que a gente tem em pé, né, que se restaurasse, trazesse as características anteriores, fizesse um museu ali sobre Piúma. E a pessoa, o representante do poder público, disse o seguinte: não, aquilo ali não é patrimônio histórico porque não é muito antigo. Então, eu acho que tinha que desmanchar tudo e fazer uma coisa mais moderna, para fazer um espaço de exposição sobre a história local. Então, quer dizer, a mentalidade é muito pequena, né? Então é difícil a gente combater isso. E aí eu fui explicar para ela, eu falei assim: mas veja bem, nós não temos nenhum prédio de 100 anos como você gostaria para fazer um museu. Nós temos um de 50. Se você destrói agora essa casa, daqui a 50 anos nós vamos continuar sem um prédio de 100 anos. Então é fundamental preservar esses 50 anos, porque daqui a pouco ele vai ter 100 anos. Né? E assim se preserva a história. Mas a pessoa lá é mais ou menos e tal. E aí fizemos a solicitação para que eu transformasse no museu. Infelizmente nós não tivemos nenhum retorno por enquanto. Uma outra casa que nós temos em Piúma, que é muito antiga, ela fica lá na entrada de Piúma, na entrada sul de Piúma. Quando você desce a ponte, aí você faz o contorno para ir para a praia, tem uma casa bem antiga, bem velha, em estado bastante precário, não sei se alguém já observou. Aquela casa é da década de 60. Os proprietários estão querendo vender. E nós sugerimos à prefeitura para que se comprasse aquilo. Né? Para pelo menos uma casa em Piúma ter manutenção da arquitetura. Aí qual é o outro problema? O outro problema é o seguinte: Piúma foi muito importante no século XIX, final do século XIX. No século XX, Piúma foi ocupado por população pobre. Daí a escassez de fotografia vem daí. A população de Piúma sempre foi uma população mais humilde. Com exceção de alguns empresários que se desenvolveram na década de 80, a população sempre foi muito humilde. Então os registros fotográficos, documentos oficiais, tudo praticamente não existe em Piúma. E a nossa arquitetura, ela é uma arquitetura humilde, mas é a arquitetura nossa, é da nossa história.
Então a mentalidade que você tem hoje é o seguinte: não, mas aquela casa é muito simples, então não tem por que preservar. Então, mas é a nossa arquitetura. Nós não tínhamos palácios, nós não tínhamos obras faraônicas entre uma. O que nós tínhamos eram casas pequenas, simples, de pescadores, muitas delas feitas com madeira e barro, né? Que é, eu esqueci o nome agora, alguém me ajude, o nome. Pau-a-pique, mas tem outro nome. Mas enfim, casa de estoque. Então essa é a nossa arquitetura. E ela precisa ser preservada para que as pessoas possam conhecê-la. Então, com relação à arquitetura, patrimônio arquitetônico, nós estamos com esses problemas. Então, vocês veem que vocês têm um compromisso aí também de ajudar a preservar a história e contribuir com o desenvolvimento de pesquisas que preservem o nosso passado. E agora eu queria perguntar a vocês, se tiver alguém que queira fazer perguntas para o Cristiano, que por favor se manifeste. Então nós temos aqui, por favor, colegas, vocês venham aqui para falar em voz alta, para que todo mundo escuta. Pronto, então vamos lá. Você disse que o Instituto não tem uma sede, mas você já tem um material produzido, tem uma compilação, uma seleção de fontes, tem as fotografias. E onde isso tudo fica guardado? Esse é um problema que nós resolvemos da seguinte maneira: diluímos eles na casa de algumas pessoas, inclusive na minha casa. Minha esposa está quase me batendo de tanta coisa que tem lá. Tem um quarto lá que já tem um monte de caixa, e o meu terraço virou lugar dos painéis, enfim. Então, por enquanto, para a gente não pagar aluguel, a gente está diluindo na casa das pessoas. Nós temos, por exemplo, um acervo biográfico que nos auxilia na nossa pesquisa, só de livros capixabas, a grande maioria sobre ou cidades do Espírito Santo ou sobre o Espírito Santo, de mais ou menos 200 obras, né? E nós adoraríamos ter um espaço para que as pessoas tivessem acesso a esse material para fazer pesquisas sobre a história do Espírito Santo, história da cidade capixaba, história de Pium, mas infelizmente acaba tendo que ficar encaixotado por conta da falta desse apoio. Então esse é o nosso problema. E a gente tenta minimizar no sentido de muita coisa que a gente consegue, a gente não pega. Por exemplo, alguém tem em casa fotos antigas. Nós vamos lá, fazemos um processo de escaneando essas fotos, não pegamos com o dono, não solicitamos, e guardamos isso em arquivo digital. Então nós temos muita coisa em arquivo digital, e muita coisa ainda que precisa ser organizada. Então vai escaneando, mas precisa ser lido depois, analisado, separado. Posteriormente nós precisamos imprimir tudo isso. Nós, agora com o apoio da Prefeitura, nós fizemos impressão de 114 fotos antigas desse tamanho, todas as fotos da década de 80 para trás, né, que já é um acervo muito interessante. E nós acreditamos que, quem sabe, em breve a gente possa ter condições de expor isso, não necessariamente expor para público externo, mas pelo menos para interessados em continuar a pesquisa que a gente está dando início aí. Bom dia, eu queria que você falasse, eu acho que é o primeiro capítulo do livro História que você fala, ou um capítulo mesmo, não sei, acho que você escreveu, sobre o relato dos viajantes, que é fundamental para qualquer história. E quando eu estudei história, particularmente o centro de história do doutorado, foi fundamental pegar os relatos desses viajantes que passaram aqui, naturalistas, príncipes, que você fala do príncipe que teve aqui, o próprio Dom Pedro também fazia o relato dos lugares que ele viajava, e fala um pouco desse relato, a importância histórica desse relato de viajantes. E também a gente fala um pouco, a gente estava conversando aqui, como que os aterros que houveram aqui, que ocorreram aqui, eles modificaram o espaço da cidade, o espaço traçado. Você falou, né, mas não deu para aprofundar muito, tanto que isso teve um impacto na organização, na estruturação do espaço geográfico aqui da cidade do município.
Com relação à primeira pergunta, com relação aos viajantes que passaram aqui, eles foram tão importantes, esses documentos, que se transformaram em um capítulo específico do livro, desse primeiro livro aqui. É um capítulo que nós trazemos todos esses viajantes que descreveram Piúma. E uma das curiosidades que tem nesses relatórios, nesses relatos, é o de Dom Pedro, que ele menciona. Dom Pedro parou de navio aqui na frente e desenhou o que ele viu de litoral. Então, frade, a freira, o tabeira, tem tudo um desenho manuscrito e a gente traz isso no livro. Esses naturalistas, eles são importantes porque eles tinham o intuito, eles vinham para cá com o intuito de descrever a geografia, a fauna e a flora. Então, é um material extremamente rico em detalhes. Então, eles mencionam quantas pessoas viviam em Piúma, quando eles chegaram, o que aconteceu, quem recebeu, o que eles viram. Então, são relatórios mais detalhados, por isso que foi extremamente importante.